Filipenses capítulo 2, versículo 19. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabei qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. De sorte que espero enviar-vos logo que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado, que tivesses ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente, e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vou-lo enviei mais depressa, para que vendo outra vez vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com todo o gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo conta da vida, para cumprir para comigo a falta do vosso serviço. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas que é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e não nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos o mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-la revelará. Mas aquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, e sintamos o mesmo, sendo também meus imitadores, irmãos, e tendo cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também vos digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória
que há de se revelar. Testemunha das aflições de Cristo. Pedro foi testemunha das aflições de Cristo. E Paulo foi testemunha da glória de Cristo. Ele conheceu a Cristo glorificado. Então, aqui na carta, no nosso capítulo que nós estamos aqui em Filipenses, e em outras cartas também, nós vamos encontrar que ele, não que ele buscava sofrer, né? Não é isso que eu vou dizer, mas ele procurava, ele buscava se submeter a tudo aquilo que o custo do trabalho dele fosse necessário ir até a morte por causa de Cristo. Porque ele, apesar de ter conhecido a Cristo em glória, ele sabia que ele estava aqui nesse mundo onde o Senhor Jesus, que ele conheceu, foi negado, foi rejeitado. E os demais apóstolos, eles eram testemunhas desse sofrimento do Senhor, eles participaram da rejeição do Senhor Jesus. E Paulo não. Então aqui agora, como apóstolo Paulo, que agora sendo, ele queria estar junto, padecendo, né, essa rejeição. Então nós encontramos aqui no nosso capítulo, nessa epístola e várias epístolas, eu digo isso por causa do versículo, por exemplo, versículo 10 do capítulo 3, que nós lemos, né? Nós vemos que ele fala de conhecer o poder da ressurreição, da comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na morte. O que é isso? Ele sabia que ele estava seguindo esse homem rejeitado e ele queria, estou citando Filipenses capítulo 3, versículo 10. Então ele sentia-se privilegiado de poder padecer pelo Senhor. Ele está vendo aqui, nessa carta, que tudo aquilo que pertence ao homem natural, por melhor que sejam as qualidades, não tem valor nenhum. Pelo contrário, é um empecilho para a comunhão com o Senhor. Porque aqui nesse capítulo 3, que nós entramos agora também, nós vemos que ele está falando de tudo aquilo que ele foi na carne, das quais coisas ele podia se gloriar. Ele não está falando aqui de renunciar àquilo que muitos de nós um dia renunciamos, que foi o mundo com suas péssimas coisas, né? Que não é isso que ele está falando. Ele está falando de qualidades de um homem exemplar, que ele está citando aqui, que ele era, olha o versículo que ele fala aqui, ó. Versículo 4, que ele podia muito bem se gloriar, confiar na carne. Por quê? Versículo 5, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Alguém sabe o que quer dizer aqui que ele está falando? Hebreu de hebreus? Aí fala hebreu de hebreus também, né? Versículo 5. Hebreu de hebreus. Alguém sabe o que quer dizer isso? Hebreu de hebreus. Era um homem... não sei se eu... Era um homem, porque os hebreus... Ele está citando a linhagem que foi tirada da terra do Egito. Os hebreus, ali eles foram conhecidos como os hebreus.
E eles foram exortados por Deus que eles não se misturassem. Paulo, ou seja, Saulo, né? A linhagem da vida, da família dele, nunca eles se misturaram. Eles foram irrepreensíveis nesse cuidado deles não se misturarem. Eles casaram com aqueles que eram da sua tribo, eles nunca ultrapassaram esses limites do qual Deus havia colocado para o povo de Israel. Então a linhagem dele, por assim dizer, era uma linhagem pura. Ele era hebreu de hebreus. Daí ele fala, e quanto à lei, ele foi um fariseu, que era a principal, era a seita mais severa em guardar os preceitos de Deus, né, na lei. E, então ele tinha todas as qualidades, que ele era um homem irrepreensível. Então se alguém poderia gloriar-se na carne, ele podia fazer isso se ele quisesse. Mas ele renuncia a tudo isso, né? Versículo 7, e considera como esterco. Então, se Paulo está dizendo aqui daquilo que ele era, que poderia trazer alguma glória para ele, alguma coisa que ele pudesse se gloriar, ele está colocando isso nessa posição. Então nós podemos muito bem pensar que como é precioso, né, esse pensamento que ele está deixando aqui para nós, que para conhecer Cristo, ou como a comunhão, né, com Ele, nos seus sofrimentos, etc. e tal, nós vemos que toda a justiça deve ser deixada de lado. E esse versículo que fala aí, só para chamar a atenção, versículo 9, e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-la, a virtude, etc. e tal. Esse versículo deve ser lido assim, ó, e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem de lei, não da lei, de lei. Da lei ele já falou da lei. Ele está falando agora de lei. Que lei que é essa? É a lei que eu posso criar para mim mesmo. É a lei que cada um... Ou a lei de algum irmão, aí eu entrar embaixo da lei do irmão ali as normas. Ou seja, é baseado na justiça. Justiça própria. Então isso é muito precioso, irmãos, porque nós devemos entender que a justiça, né, nós devemos ser achados nele. A justiça de Deus, que não procede de lei, e nem da lei tampouco. Porque às vezes fala, bom, eu não guardo lei, mas você faz a sua leizinha para você achar que você é justo, melhor que o seu irmão. E tudo aquilo que me fizer melhor do que o meu irmão é pecado. Entende, irmãos? Tudo aquilo que me fizer melhor do que o meu irmão é pecado. Então, justiça própria é pecado. E isso vai me privar de desfrutar a comunhão desse Cristo rejeitado aqui. Porque ele acabou de falar no capítulo 2 que esse homem aqui, do qual nós seguimos, foi um homem rejeitado aqui nesse mundo, que não teve a sua justiça e nem tampouco buscou. O Senhor nunca reivindicou nada para ele. Ele sempre fez a favor de outros, em tudo ele fez isso. E inclusive na cruz, ele não usou nenhum dos seus poderes, ou seja, coisa parecida, para amenizar os seus sofrimentos na cruz. Ele se, como diz ali, ele se aniquilou, né? Ele se esvaziou plenamente, e nunca ele buscou nada de si e para si. Então é esse homem que aqui, apesar de estar glorificado hoje em glória, nós estamos andando com um homem rejeitado aqui nesse mundo. E é isso que Paulo está falando, ele quer se conformar com esse homem.
Apesar de ter conhecido Ele como Senhor da glória, Ele está falando, eu estou aqui para me conformar com Ele na sua morte, na sua rejeição e tudo mais. E Ele diz essa palavra que eu acho muito precioso para nós, né? Para o conhecer, ou para conhecê-lo. Esse versículo 3 aí, irmãos, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Porque nós somos a circuncisão que adoramos a Deus, que nós adoramos a Deus pelo Espírito. E não é servir, é adorar. O assunto aí não é serviço, é adoração. Porque não é serviço, ele está falando de algo mais excelente do que isso. Ele está falando de adoração, de conhecimento dele. Porque conhecimento da pessoa é adoração. Deixa eu ler aqui no Darby como é que ele fala. Ele fala... Porque nós somos a circuncisão que adoramos pelo Espírito de Deus. E nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então esse é o assunto. Não é serviço, é adoração. At the end of chapter 2, no final do capítulo 2, we have several examples of devotedness nós temos vários exemplos de devoção and self-sacrifice. e sacrifício próprio. Of course, the supreme example is the Lord Himself. E o supremo exemplo é do próprio Senhor Jesus, who humbled Himself unto death. que se humilhou a si mesmo até a morte, Even the death of the cross. até a morte de cruz. He took 7 steps downward. Ele teve 7 passos no caminho de descida. And God exalted Him E Deus o exaltou to the highest heavens. ao mais alto dos céus. But the apostle is in prison at this time. Mas o apóstolo está aqui na prisão nesse momento. And he gives us examples of others who had given their lives for the Lord. E ele nos dá exemplos de outros que deram a sua vida pelo Senhor. No doubt he himself was a wonderful example of self-sacrifice. Embora ele mesmo fosse um bom exemplo de sacrifício próprio, He wasn't thinking of himself. ele não pensava em si mesmo. He was thinking of the Philippian believers Ele estava pensando nos crentes de Filipos. and he would rejoice in their reward. E ele se regozijava na recompensa que eles teriam. He was just like verse 16, like a verse 17. Como nós vemos no versículo 17, folgo e me regozijo com todos vós. 17? He was like a drink offering on their service. O versículo, ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício. Ele era a libação sobre o sacrifício. So he wanted their spiritual progress. Ele queria ver era o crescimento espiritual deles, o progresso espiritual deles. And he would rejoice in that coming day. E ele se regozijava na esperança daquele dia futuro, if they would receive a recompense. se eles recebessem a recompensa. But also he brings before us Timothy, Mas também ele traz diante de nós a Timóteo, who was a very faithful brother, que era um irmão muito fiel, probably saved through the Apostle Paul, provavelmente foi salvo por intermédio do apóstolo Paulo.
He was a great comfort to the apostle. Ele era de grande consolo ao apóstolo. He followed up the apostles' teachings very diligently. Ele diligentemente aprendia da doutrina de Paulo. He learned it. Aprendendo-a. And he ministered it. Ministrava também. And the apostle commends him here. E o apóstolo o recomenda aqui aos irmãos. He naturally cared for their state. Ele tem cuidado natural pelo estado deles. So another example of self-sacrifice. Assim, outro exemplo de sacrifício próprio. For the blessing of the Lord's people. Para a bênção do povo de Deus. And verse 21, versículo 21, speaks to our conscience, I believe. Eu acho que fala às nossas consciências. Because this is natural for us. E porque isso é natural para nós. To seek our own things. De buscar o que é o nosso próprio. And our own comfort and ease. E o nosso próprio conforto e repouso, né? Descanso. And those things which would minister to our own lives and reputation and so on. E aquilo que pudesse ser ministrado para a nossa própria vida ou a nossa própria reputação. This is a danger for every one of us. E esse é um perigo para cada um de nós. But we have in Timothy one who kept self in the place of death. Mas nós temos em Timóteo que manteve a sua própria pessoa no lugar de morte. And lived in view of eternity. E vivia tendo em vista a eternidade. Paulo e os outros, apesar de os outros cooperadores com ele na obra do Evangelho, tudo que eles passavam, que eles padeciam devido a esse trabalho, né? Eles tinham prazer nisso. Paulo, no caso que nós já falamos, ele tinha prazer e se alegrava em poder participar desses sofrimentos. Só que aqui nós vemos que ele falando no caso de Epafrodito, nós vemos algo interessante aqui. Que essa pessoa, esse irmão, ele era de lá de Filipos. Que ele era mensageiro deles, diz aqui. Não dá para entender no versículo 25 que era mensageiro deles. E ele, Epafrodito, veio a ficar doente. E quando os irmãos ficaram sabendo que esse irmão tinha ficado doente, eles ficaram preocupados com ele. Só que ele, quando ficou sabendo, e realmente ele ficou doente, né, como fala no versículo 27, que com efeito adoeceu mortalmente, porém Deus se compadeceu dele, e também de Paulo, e curou ele. Então ele estava pedindo que ele fosse mandado lá com mais urgência possível, me apresso em mandá-lo, versículo 28, para que os irmãos vissem que ele estava bem. Ele estava, realmente eu fiquei doente, coisa e tal. Os irmãos ficaram sabendo, ficaram preocupados com ele, mas ele estava indo lá pessoalmente, mostrando, olha, eu estou bem, já realmente, cheguei até a morte, mas estou bem, então, por favor, não quero que vocês fiquem preocupados comigo. E Paulo também não queria que os irmãos ficassem preocupados, né? Então, eu estou dizendo isso porque eles não tinham autocompaixão, se é que eu posso dizer assim. Né? Os sofrimentos que eles passavam, eles não passavam e expunham para os irmãos, deixar os irmãos preocupados, embora os irmãos eram preocupados com eles, se ocupavam, mas eles não queriam, a intenção não era essa, ou seja, chamar a atenção de outros no seu trabalho.
Então é isso que aconteceu aqui. Quando Epafrodito ficou doente, e ele estava querendo voltar, vê ele, do versículo 28, fala: por isso vou-lhe enviei mais depressa, para que vendo outra vez, regozijeis. Ou seja, um vê ele outra vez, vê que ele estava bem, puxa, então tá bom, ele tá bem. Porque eles ficaram preocupados, né? E o apóstolo não queria que eles ficassem preocupados. Então isso é muito, muito interessante, né? Ver que eles não buscavam nada no interesse próprio, e sim o que eles queriam era os interesses de Cristo nesse mundo. No versículo anterior, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, e o 3, porque a circuncisão somos nós. São duas palavras diferentes aqui. No versículo 2, essa palavra circuncisão é a mutilação da carne, é corte na carne, é fazer, a palavra é katatom, que eles usam no grego, que significa fazer cortes na carne, como que sim, se sacrificando, mas a carne, né, na carne. E a circuncisão, no versículo 3, é peritom, que é tirar a carne, é cortar fora, que era o que eles faziam, a circuncisão que os judeus praticavam. Eles tiravam o prepúcio, né, cortavam a carne e tiravam fora. E isso tem relação com o versículo 2, o fato desses cães, esses maus obreiros, e que eles tinham que se guardar desses e da concisão. A palavra seria concisão no versículo 2 e circuncisão no versículo 3. Concisão está relacionado a usar a carne, o sacrifício da própria carne para fazer as coisas de Deus. E a circuncisão significa tirar a carne fora e servir a Deus em espírito. Por isso que ele fala, nós somos a verdadeira circuncisão. Porque servimos a Deus em espírito, não na carne. A melhor das boas intenções na carne não tem valor nenhum para Deus. Deus não está procurando pessoas que o adorem com boas intenções, mas que o adorem em espírito e verdade. E aqui o que ele está falando, em conexão com o final do capítulo 2, em que ele está falando de se entregar pelo bem dos irmãos e dando esses exemplos de total entrega, e tendo o Senhor, como o irmão disse, o Senhor Jesus como exemplo principal disso, né? É o mais importante exemplo que nós temos é Cristo, que se humilhou até a morte e morte de cruz. Isso é se entregar totalmente. E o que se vê é que já logo no início, nos primórdios da igreja, né, do que Deus havia iniciado em Pentecostes como uma coisa em que o Espírito ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos, começou a penetrar no meio os maus obreiros, os cães. O que são esses cães? Seriam pessoas que fazem barbaridades, esses maus obreiros seriam aqueles que faziam obras de assaltar, roubar, matar? Não, eram pessoas no meio dos irmãos, usando a carne para servir a Deus, e fazendo obras, por isso que eram maus obreiros, porque obravam na carne. E isso não tem lugar nas coisas de Deus. E isso para nós é um alerta, né, que nós não servimos mais a Deus no poder da nossa carne, o poder de lei. E aí por aí que ele começa a descrever. Se é para confiar na carne, eu posso dizer que não tem ninguém melhor do que eu, Paulo está falando, para fazer isso. Versículo 4. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Por quê? Porque dentro do judaísmo, ele era exemplo. Sabe o que é ser uma pessoa no judaísmo, uma pessoa que não possa ser acusada de nada? Como ele diz, que ele era, ninguém podia falar sequer que ele tinha cometido. Ele era, tem uma palavra, um termo que ele usa para isso, irrepreensível. Uma pessoa que você não pode repreender, porque ele é tão correto, como é que você vai repreender ele? Mas ele fala, se alguém pode confiar, eu fazia tudo isso. Todavia, todas essas coisas que ele fazia, de boa vontade e de boa intenção, era na carne. E ele considera o quê? Esterco. Como o irmão estava falando,
Quando eu me converti, eu tive que considerar perda tudo que era ruim que eu fazia, porque eu não fazia nada de bom. Eu não servia a Deus, eu era incrédulo. Eu não servia a Deus. Então, as coisas que eu deixei para trás, eu tenho vergonha de mencionar que eu fazia. Todos nós aqui, se nós fôssemos dar testemunho, que é o que é muito comum em algumas denominações, vai lá dar testemunho. A pessoa começa a falar do que ele fazia na vida e começa a falar das barbaridades que ele fazia, como se isso fosse uma glória. Nós devemos ter vergonha de falar o que nós éramos antes de nos converter. Porque, na realidade, nós éramos pecadores, inimigos de Deus, que não conseguia servir nem sequer a nós próprios. Mas Paulo não era assim. Paulo servia a Deus no seu zelo de judeu, de hebraico, né? No seu zelo, ele perseguia a igreja de Deus. E ele se considera, nós lemos ele falando isso em outra carta, o principal dos pecadores. Por que ele era o principal dos pecadores? Assaltou muito banco, usava drogas, bebia muito? Não, ele perseguia a igreja de Deus. No seu zelo para servir a Deus, ele destruía aquilo que Deus estava fazendo. Até que Deus interveio, né? E o Senhor Jesus se revela a ele e pronto, ele pôde entender o que ele estava fazendo. E agora ele podia servir a Deus, considerar tudo aquilo que ele achava que era ótimo que ele estava fazendo, esterco, para alcançar uma coisa superior, servir a Deus em espírito e verdade. E nós somos chamados a isso também. Não é um privilégio de Paulo só servir a Deus em espírito. Cada cristão tem essa característica, servir a Deus em espírito e considerar tudo que possa falar, eu posso fazer para Deus. O que eu posso fazer para Deus? Nada. Nenhum de nós pode. Mas em espírito nós podemos. Porque daí não é a energia vinda de nós, mas é da nova natureza que em nós habita, que é o Espírito Santo habitando em cada crente aqui. Assim, a desculpa de que, mas eu sou fraco, a carne é fraca, ela faz coisa errada. Sim, faz, mas eu sou cristão e tenho o Espírito Santo. Um irmão falou uma vez isso e é uma verdade absoluta. O cristão, quando peca, peca na luz. Quando nós andávamos, antes de nos converter, nos nossos delitos e pecados, nós pecávamos nas trevas. Agora que cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, fomos trazidos para a luz, das trevas para a luz. Quando pecamos, pecamos na luz, temos consciência do que estamos fazendo. Temos consciência do que estamos fazendo. E pecamos voluntariamente. Voluntariamente. Então, adorar a Deus em espírito, servir a Deus em espírito, quando reunidos em assembleia, não pensar no que eu posso ganhar de reputação, ou se as pessoas vão gostar do que eu vou falar, ou se eu vou querer agradar, ou falar aquilo que possa agradar a audiência. Outra coisa que é muito comum no meio religioso hoje. Alguns sistemas religiosos em que existe eleição, ou seja, a assembleia, ela vai eleger quem é que vai ser aquele que vai ser o líder. Se esse líder começar a falar muito mal da assembleia, ela vota ele fora. Fora com ele, esse daí fala muito mal da gente. Faz que nem no Antigo Testamento, que um rei falou assim, vocês vão trazer esse profeta? Não traz não, porque ele só profetiza contra a gente. Entendeu? Ele profetizava o que Deus mandava profetizar. Mas ele considerava, esse cara só fala contra a gente. Ele de novo, não traz ele aqui não. Ele vai falar contra a gente. E é assim hoje na cristandade. Porém, nós, quando reunidos, temos que ter consciência de que quem dirige é o Espírito Santo. Então, quer dizer que nós não podemos cair em falhas e falar coisas que não foram dirigidas? Logicamente. E é por isso mesmo que quando uma assembleia está reunida, um fala e os outros julguem. Julgar não é julgar a pessoa, é julgar o que está sendo falado. E se bate com o que o Espírito de Deus revela em sua palavra. Então, essa
concisão e circuncisão é a diferença aqui que faz, porque ele está tratando exatamente esse assunto. Se gloriar na carne, fazer coisas que seriam... Ele fala que nós servimos, no versículo 3 do capítulo 3, servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Temos nós confiança em Deus ou na carne? Se tivermos confiança na carne, vamos cair. Porque ela é totalmente inconfiável. Vou fazer uma pergunta, então, diante disso que nós estamos ouvindo, fazer uma pergunta. Então, pode alguém falar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus na carne? Volta aí em Filipenses 1. Filipenses capítulo 1, versículo 15. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflições às minhas pressões. Ou seja, pregar, usar a palavra de Deus para causar confusão e acrescentar a tribulação àqueles que estão, no caso de Paulo. Ou seja, pura carne fazendo isso. Então, isso é uma advertência para nós, que nós realmente devemos nos submeter a que o irmão citou aí, quando falem 2 ou 3 e os outros julguem, é aceitar muitas vezes a correção, porque ninguém gosta de ser corrigido. Mas, às vezes, quando corrigidos, nós devemos submeter, porque realmente, não digo aqui que Paulo está indo mais além, ele está falando de malvadeza, inclusive, na pregação do Evangelho, está usando a palavra de uma forma maldosa, né? Mas, na ignorância, muitas vezes, nós podemos estar falando alguma coisa que não é, e quando corrigido, nós devemos entender isso, que realmente nós podemos chegar até o ponto de fazer a coisa até por contenção. Então, devemos submeter. Judaism was suited to man in the flesh. O judaísmo cabia para o homem na carne. God was testing man. Deus estava testando o homem. He gave him all the rituals and all the ceremonies of Judaism. Ele deu a eles todos os rituais e cerimônias do judaísmo. They were given by God originally. E originalmente foi dado a eles por Deus. But it was a religion for man in the flesh. Mas era uma religião para o homem na sua carne. It didn't improve his state before God. Ela não melhorava o estado do homem perante Deus. He could go along with all the ritual of Judaism. Eles podiam continuar a prosseguir com todo o ritual do judaísmo Without having a new life. Sem ter a vida nova. And so this morning we read that verse, a new and living way. Essa manhã nós lemos esse versículo, um novo e vivo caminho. Hebrews chapter 10. Em Hebreus capítulo 10. Why is it a new way? Por que é um novo caminho? Because it's in contrast to Judaism. Porque está em contraste com o judaísmo. Christianity is not an improvement of Judaism. Cristianismo não é um melhoramento do judaísmo. It is something infinitely better. É alguma coisa infinitamente melhor. And now God has given us a divine life. E agora Deus nos tem dado uma vida divina. That's why it's called a living way. Isso é porque chamam de um caminho vivo. Because we cannot worship God unless we have a divine life. Porque nós não podemos adorar a Deus a não ser que tenhamos uma vida divina. So the Jew could go on with an outward form of worship. Assim, os judeus podiam ir com uma forma exterior de adoração. Without a divine life. Sem vida divina. But now you cannot worship God. Mas você agora não pode adorar a Deus unless you are a believer. A não ser que você seja um crente. Unless you're born again. A não ser que você tenha nascido de novo. You can't worship in the Spirit.
Você não pode adorar em espírito. And so we don't need all these rituals and these ceremonies to worship God. Assim, nós não precisamos de todos esses rituais e de todas as cerimônias para adorar a Deus. The first man is set aside entirely in the cross of Christ. O primeiro homem foi totalmente colocado de lado pela cruz do Calvário. There's nothing good in him. Porque não há nada bom dele. There's nothing for God in the first man. Porque não há nada para Deus no primeiro homem. And the test was over at the cross. E o teste acabou na cruz. Now God gives a new life Agora Deus nos dá uma nova vida, and a divine nature uma natureza divina which can please God. que pode agradar a Deus. If you don't desire to please God, Se você não deseja agradar a Deus, if you don't find pleasure in being here over the Word of God, se você não sente prazer nenhum em estar aqui na palavra de Deus, you're not a true believer. você não é um crente verdadeiro. So we rejoice, as it says, in Christ Jesus, Assim diz aqui, nós regozijamos em Cristo Jesus, gloriamos em Jesus Cristo and do not have confidence in the flesh. e não confiamos na carne. But what Christendom has done, Mas o que a cristandade tem feito, they have gone back to Judaism, eles voltaram ao judaísmo and they've taken these ordinances and this form of worship, and they've transported it into Christianity. Eles voltaram a essas cerimônias, essas celebrações e trouxeram esses rituais para dentro do cristianismo. And attached the name of Christ to it. E juntando o nome de Cristo a isso, But that is contrary to the mind of God now. mas isso é totalmente contrário à mente de Deus hoje. All that form of worship in the Old Testament, Toda aquela forma de adoração do Velho Testamento, which came from God, que veio de Deus, but has been set aside. mas foi colocado de lado, It actually has been corrupted in the hands of man. que foi corrompido nas mãos dos homens. In Christendom, there's a lot of corruption. Na cristandade há muita corrupção, But here we have a spiritual worship. mas aqui nós temos uma adoração espiritual. We had no choir this morning. Nós não tivemos nenhum coro aqui essa manhã, We had no leader in the meeting. não tivemos nenhum líder na reunião. We had the privilege of worshiping the Lord Tivemos o privilégio de estar adorando o Senhor by the Spirit of God pelo Espírito de Deus and to rejoice in Christ Jesus. e nos gloriamos em Cristo Jesus. So the flesh has no place in the things of God now. Assim, a carne não tem nenhum lugar nas coisas de Deus agora. Quando Deus estabeleceu Israel como essa religião no homem natural, o homem adorava a Deus segundo o seu corpo, na carne, vamos dizer, no bom sentido da carne, não na carne no sentido do pecado, mas na carne no sentido natural. E o homem adorava a Deus com os seus 5 sentidos. Então, a religião que foi estabelecida, haviam coisas para serem vistas, segundo, então, o sentido da visão. Então, havia o tabernáculo, haviam as coisas do tabernáculo, enfim, toda aquela riqueza de ouro, de prata. E havia também os instrumentos que haviam sido colocados, que é do sentido da audição. Então, o coral, as vozes, enfim, os instrumentos. Havia também o incenso, que era segundo o sentido do olfato, né? Então, havia o incenso, o incensário, enfim, as coisas que eram feitas. Os ofertantes dos sacrifícios também participavam do sacrifício, eles comiam parte, né? Eles apresentavam diante do sacerdote o sacrifício, e parte do sacrifício era dado a eles, e eles comiam, participavam, né? A Páscoa, né, que a gente estava vendo hoje, eles comiam a Páscoa, e era também figura que nos fala do paladar. E haviam coisas que eram tocadas, né, pelo sentido do tato. Então eles conseguiam tocar. E hoje, aquilo que Deus estabelece não tem nada a ver com os 5 sentidos, né, do homem.
mas tem a ver, né, como os irmãos têm falado, o homem adorando a Deus em espírito e em verdade. Então, muito disso que às vezes a gente vê de grupos voltando ou emprestando coisas do judaísmo são em relação a esses 5 sentidos, né, que Deus havia estabelecido para o homem natural. E hoje nós temos então o privilégio de podermos adorar a Deus, né, em espírito e em verdade. The Jew was sanctified by the ordinances of Judaism. Os judeus eram santificados pelas ordenanças desse judaísmo. He was definitely set apart from the Gentiles. Eles, de fato, foram separados dos gentios. He had the true oracles of God, the living oracles of God. Eles tinham os oráculos de Deus em suas mãos. As a nation, they were God's people. Como nação, eram a nação de Deus. Nationally, they were the people of God. Em termos de nacionalidade, eles eram considerados o povo de Deus. But we are not sanctified that way. Mas nós não somos santificados desse modo. We are sanctified by the work of Christ. Nós somos santificados pela obra de Cristo. And you find in the book of Hebrews, encontramos isso no livro de Hebreus, various parts, various chapters, em muitos capítulos de when Hebreus, sanctification is mentioned, onde a santificação é mencionada. It is positional sanctification. É uma santificação posicional. Through the work of Christ on the cross. Pela obra de Cristo na cruz. By one offering we have been perfected forever. Por uma só obra fomos aperfeiçoados, santificados para sempre. Through the finished work of Christ. Por meio da obra completa de It's Cristo. not through ceremonies. Não é por meio de But cerimônias, it's through the death and resurrection of Christ. mas é por meio da morte e ressurreição de Cristo Jesus. So positionally we are in Christ before God. Assim, posicionalmente, nós estamos em Cristo perante Deus. That is our position before God. Essa é a nossa posição diante de Deus. We're sanctified eternally Estamos santificados para sempre, eternamente, through the work of Christ. pela obra de Cristo. It's something that takes place once for all. É uma coisa que aconteceu uma vez e para sempre. But there is the practical sanctification too. Mas também existe a santificação prática. But here in our chapter we are looking at in Philippians 3, Aqui no nosso capítulo que nós estamos considerando, em Filipenses 3, the theme of the chapter o tema do capítulo is Christ in the glory. é Cristo na glória. When Paul looked up and he saw Christ, Quando Paulo olhou para cima e viu Cristo, he cast away all his human righteousness. ele abandonou todos os seus direitos humanos. He was at the top of the ladder in human righteousness. Em termos de justiça humana, ele estava no topo da escada. No one could point the finger at the Apostle Paul Ninguém podia apontar o dedo ao apóstolo Paulo, because he kept to the righteousness of the law porque ele manteve a justiça de acordo com a lei, perfectly. a lei perfeita, perfeitamente. It took the last commandment to knock the Apostle Paul down. Ele pegou o último mandamento para derrubar o apóstolo lá da escada. But when he saw Christ in the glory, Quando ele viu Cristo na glória, that was infinitely superior to his own righteousness. e o que era muito superior à sua própria justiça. And now he said, Christ is my righteousness. E agora ele podia dizer, Cristo é a minha justiça, Through his death. por meio da sua morte. And so he wanted to make Christ the object of his life. Assim ele queria tornar Cristo como o objetivo da sua vida. Christ in the glory. Cristo em glória. Daria tempo de ler em Hebreus 10, capítulo 10 de Hebreus, que o irmão mencionou, inclusive. Vamos ler uns versículos. Hebreus 10, versículo 10. Na qual vontade temos sido santificados
pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Mas este, Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então nós vemos que ele está dizendo aqui, esse uma vez, versículo 10, é uma vez por todas. Como ele cita nos demais, que uma vez para sempre, versículo, são coisas perpétuas. Ele perpetuou, né? Essa obra é uma única vez ele perpetuou, ele fez uma coisa só, uma única vez. E isso é o descanso para nossas consciências, nossos corações, saber que a obra de Cristo nos deu uma posição e nós temos já em Cristo tudo isso. Então a santidade prática não é para conquistar, e sim porque já temos. É o que nós fazemos, julgamento próprio, coisas parecidas, não é para alcançarmos alguma coisa, e sim porque nós temos isso, nós já somos isso, que é muito diferente. Por isso que os sacrifícios humanos, né, na religião, na verdade é uma ofensa a Deus, né? Jejum, vigílias e certos tipos de coisas, isso é ofender a Deus. É você dizer para Deus que a obra de Cristo não foi suficiente e que você tem que fazer alguma coisa para que Ele dê uma atenção maior para você. Isso é um erro muito grande. E nós, está falando que existe o delay, porque muitas vezes nós queremos fazer uma leizinha para nós, achar que eu estou fazendo isso, Deus vai se agradar do que eu estou fazendo isso. Isso está errado, irmãos. O único sacrifício que Deus se agradou foi de Cristo. E Ele fez isso por nós, para Deus e a nosso favor. Nós temos tudo nele. O irmão citou algo muito interessante ontem, o John Kemp, a respeito lá de Números, da vara de Arão e da vara de Moisés. A vara de Moisés, logo que eles saíram ali do Egito, entraram no deserto, faltou água e eles não tinham água. E o povo murmurou, tem milhares de pessoas ali. Como é que vai fazer agora? Deus falou para Moisés, pega a tua vara que feriste o Egito, vai e fere a rocha e ela vai dar água. Ele foi lá com a vara dele, feriu a rocha e ela deu água. E eles beberam, tudo mais. Daí passou um tempo, Deus elegeu, porque Deus queria habitar no meio do povo, Deus elegeu sacerdócio para que fizesse esse trabalho, serviço sacerdotal, escolheu a Arão, através da ideia das varas, eram 12 varas das famílias das tribos de Israel, foram colocadas 12 varas, e Deus escolheu a vara de Arão, e ela floresceu, deu flores, deu fruto, deu amêndoas. Então aquela vara era a vara de sacerdócio, ou seja, sacerdócio é intercessão. Daí, essa vara passou a ser uma vara pertencente ali às coisas de Deus. E devido ao erro do povo, à falha do povo, a rocha parou de dar água. E murmuraram outra vez. E agora? Não tem água. Deus falou para Moisés, pega a vara de Arão
e fala. Falai a rocha, e ela vai dar água. Moisés pegou a vara dele e bateu 2 vezes na rocha. Pá! Pá! Seus rebeldes, porventura Deus não vai dar água para vocês. Ele errou ali. Deus falou que ele tinha que pegar a vara de Arão e falar a rocha. E ela ia dar água. O que é isso para nós? Que realmente um dia, aqui nós estamos vendo em Hebreus, teve um dia que Cristo foi ferido por Deus. Deus feriu com a vara de juízo, ele feriu a Cristo, para que viesse água para nós, que é o Espírito Santo, e todas as bênçãos decorrentes a isso. Então, um dia Cristo, uma vez aqui, nós estamos falando, uma só vez, foi ferido. E depois disso, o próprio Senhor, essa própria pessoa aqui, se tornou o nosso sumo sacerdote. Então, se hoje, irmãos, está faltando água, o que eu tenho que fazer? Precisa de algum sacrifício para voltar a água? Não. Toma a vara de misericórdia, vai e fala com ele. Sabe, tem algum problema na sua vida? Vai lá, irmão, fala com ele. Não precisa fazer penitência, jejum, esforço. Você está querendo dizer o que para Deus? Que Cristo não foi suficiente? É isso que você está falando. Não é verdade? Você está querendo pegar uma vara de juízo e fazer algum tipo de sacrifício outra vez. Então vai lá e fala. Sabe, a vara de misericórdia, irmãos. Nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer de nós. Então vai lá e fala com ele. É isso que aconteceu, que o irmão estava falando ontem. Então nós estamos encontrando que um só sacrifício foi suficiente para Deus. E se foi suficiente para ele, irmãos, muito mais para nós. Nós devemos descansar naquilo que Cristo fez. E falando outra vez, se nós não temos, está faltando alguma coisa, numa paz, numa sucesso, vai lá falar com ele. Não queira fazer alguma coisa, vai lá e fala para ele, conversa com ele. Reverentemente falando, vai lá e conversa com ele. E é isso que ele deveria ter feito e não fez. E perdeu a bênção. I think we should get the main point of the chapter. No nosso capítulo aqui, eu acho que a gente deveria pegar o versículo mais chave aqui desse capítulo. It's Christ in the glory, É Cristo na glória, exalted as Son of Man. exaltado como Filho do Homem. That's how Paul started his ministry. Assim que Paulo começou seu ministério, That imprints itself upon Paul's ministry. isso impressionou muito seu ministério. Where did he first see the Lord? Onde que ele viu pela primeira vez o Senhor? Not on earth, Não na terra, but he saw him in the glory. mas ele viu ele na glória. So that is the characteristic of his ministry. Isso é a característica do seu ministério. Christ exalted in the glory. Cristo exaltado na glória. And this is what he brings before us in this chapter. Isso é o que ele traz para nós nesse capítulo. He looks upon the believer in a race. Ele vê o cristão como alguém numa corrida. And every boy and girl knows that in a race you keep your eye on the goal. E todo garoto e garota aqui, por mais novo que seja, sabe que numa corrida você mantém os seus olhos no alvo da chegada. You don't turn around to see who is behind you. Você não fica olhando para trás para ver quem vem vindo atrás de você. And so the apostle says, if I've made any progress, Assim o apóstolo fala, se eu fizer algum progresso, and certainly he had, e de fato ele teve, but he wasn't occupied with that. mas ele não estava ocupado com isso. Christ was his object, Cristo era o seu objetivo. the goal that he was pressing down to, O alvo que ele estava correndo, apressando a chegar. the last lap of the journey. A última volta da sua jornada. He said, I want to be like Christ. Eu quero ser como Cristo. I'm going to be there in the glory and resurrection, Eu vou estar lá na glória e ressurreição, but I want to be like him down here. mas eu quero ser como ele aqui na terra. And he wasn't perfect. Ele não era perfeito, He wasn't perfect in his walk. não era perfeito no seu andar, When it says, as many as be perfect, como ele diz aqui verse 15, no versículo 15,
It's perfect as to the object that is before you. Pelo que todos quantos já somos perfeitos. Isso é perfeito. 16:15. Is it 15? 16? 3:15. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sigamos isso mesmo. That was perfect as to the object that was before him. Isso é perfeição quanto ao objeto que estava diante dele. Because he acknowledges he is not perfect in the flesh, no. Porque ele reconhece que ele não era perfeito na sua carne. And another thing we might mention in passing, it doesn't tell us in the Word of God to forget our failures. E outra coisa que nós devemos dizer de passagem aqui é que a palavra não nos ensina que nós devemos esquecer as nossas falhas do passado. That's commonly taken from this passage, but not correctly. Isso muitas vezes é tirado dessa passagem, mas não é correto pensar assim. We shouldn't be occupied with our failures Nós não deveríamos estar ocupados com as nossas falhas or get under them, ou ficar por debaixo delas, but we should be humbled by them. mas nós deveríamos nos humilhar por causa delas. Like Hezekiah after his restoration, Como Ezequias, após sua restauração, he walked softly. ele andou mansamente. And so when we think of how we have failed, Quando nós pensamos em como falhamos, we are humbled. nós nos humilhamos. But let's continue on Mas vamos prosseguir with Christ as the object before us, com Cristo como o objeto diante de nós, like we have here in the Apostle Paul. e aqui vemos aqui com o apóstolo Paulo. Cristo como nosso objetivo, né, nosso alvo, nesse sentido de objeto. We might say also that we don't need to think of any progress we have made. Podemos pensar também que nós não devemos nos ocupar com estar ocupados em quanto progresso estamos fazendo. We leave that with the Lord. Deixamos isso com o Senhor. He will not forget anything that is done for him. Ele não esquecerá de nada que foi feito para ele. But the apostle had the journey before him. The race was before him. O apóstolo então tinha essa corrida, né, diante dele. And everything else was cast aside. E tudo mais foi colocado de lado.